Na Kabbalah existe um conceito muito importante que é o de unificação. Na verdade, nós temos que fazer essa unificação. Hoje nós vamos ver quais são as 4 unificações que nós temos que tentar fazer ao longo da nossa vida. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Va'et Hanan, hoje focando nos parágrafos 90 e 91 do Zohar, nono ano de leitura. Bom, o Zohar vai trazer para nós a ideia de 4 unificações que nós temos que fazer na nossa vida. Se você não sabe qual é o conceito de unificação, eu acho que vai ficar claro com os próprios exemplos. Embora o primeiro seja meio estranho. Por quê? O Zohar diz que a primeira unificação que nós temos que fazer é a unificação de Deus. E aí por que pode ser estranho? Porque você vai falar o seguinte, bom, como assim unificação de Deus? Quer dizer que Deus não está unido, Deus nos livre, né? Que Deus tem várias partes e que tem que unir as partes. O que significa isso? Bom, vamos entender primeiro por que o Zohar fala disso. O Zohar está falando da oração judaica mais importante que se chama o Shema, né? Shema Israel. E basicamente é uma frase, uma oração onde você declara justamente, Shema Israel, escuta Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Né? Você está falando que Deus é um. E você pode entender isso como falando, bom, eu acredito em um Deus, e aí o Shema fica como uma ideia de afirmação de fé do monoteísmo. Né? Essa é a explicação que alguns teólogos judeus, como Maimônides, vão dar. Mas o Zohar diz o seguinte, não, quando você está falando que Deus é um, você não está falando que você acredita em um Deus e o monoteísmo. Isso é óbvio. Isso você não precisaria falar. E aí entra o conceito de unificação de Deus. É que é o seguinte, apesar de você viver num mundo onde você tem um monte de coisa, que a gente chama de mundo das multiplicidades, tudo é expressão da unidade divina. Esse que é o significado do Zohar para a frase do Shema Israel. Então quando você fala Shema Israel, Amonai Elokeinu, Amonai Echad, né, escuta Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um, você está falando tudo que existe no mundo é Deus. Né? De novo, como eu falei, o mundo da multiplicidade. Todas as coisas que você chama de boas, todas as coisas que você chama de ruins, a vida, a morte, a saúde, a doença, o preto, o branco, o 8, 80, né? Tudo. Você aqui tem uma aparente impressão de opostos, de multiplicidade, de coisas separadas, individuais. Na verdade, isso é uma aparência, isso é uma ilusão. Né? Se você tivesse, digamos, a percepção certa da coisa ou a concepção correta das coisas, você veria que tudo é um. Então, essa é a primeira unificação que nós realmente temos que fazer, segundo a Kabbalah. Você tem que tentar compreender essa unidade, né, das coisas. E isso seria muito importante, tá? Talvez até seria o primeiro passo, se a gente for falar das 4 que eu vou mencionar, a primeira unidade mesmo, né, que você tem que fazer para depois poder entender as outras, né, ou poder viver uma vida melhor, até eu diria assim, né? Você vê que não é multiplicidade, é unidade. Bom, a segunda unificação que a gente tem que fazer seria, segundo o Zohar, a unificação da alma. Tá? Como assim? A mesma coisa, mais ou menos a mesma ideia, né? O Zohar vai ensinar que a alma humana é uma centelha do divino. Né? É diretamente como se fosse uma parte de Deus que está dentro de nós. Então, assim, você pode achar que você é composto de muitas partes, que você tem um lado seu, sei lá, de amor, um lado seu de ódio, um lado seu que é razão, um lado seu que é emoção, né? A gente fala de cérebro, de coração, e pode parecer que você está fragmentado, que você é complexo. E na verdade, não é assim. Ou quer dizer, é aparentemente assim, né? Você sente isso porque você não conseguiu achar o seu ponto de unidade. Quando você faz a unificação da alma, a segunda unificação que o Zohar fala, você começa a reverter esta consciência. Você consegue sentir, como se fala, uma integração, né? Uma integridade, uma plenitude. E com isso você consegue viver uma vida de novo, mais plena, mais realizada, mais feliz. Você não começa a sentir mais como, parece que 2 seres habitam em mim, né? Parece que um lado meu que é uma coisa, outro lado que é outra coisa. Você começa a ter uma unificação. E essa unificação, na verdade, se eu extrapolar um pouquinho, ela acaba te unificando com a própria fonte divina. Porque, como eu falei, como a sua alma é uma centelha divina, quando você se unifica, você se unifica com Deus. Né? Então aqui é uma unificação quase que dupla. O que nos leva à terceira unificação, que é a unificação do que o Zohar chama, não, tem alguns modos, mas geralmente ele fala unificação de céu e terra.
né? Que é uma das, de novo, aparentemente multiplicidades. Fica parecendo que assuntos espirituais, né, representados pelo céu, é uma coisa, e que terra e assuntos materiais são outra coisa. Eu sempre falo disso, né? Tem algumas religiões que, inclusive, denotam essa demarcação. E falam assim, se é da terra, se é mundano, não pode ser espiritual. E o Zohar fala, isso é ilusório, né? Um pouco errado. Então, você tem que unificar céu e terra. O que quer dizer? Harmonizar entre as esferas superiores, vamos chamar assim, e as esferas materiais. Então, um jeito que o Zohar tem de falar isso é o quê? Você tentar sempre trazer a santidade do mundo espiritual para o mundo terreno, né? Para a existência física, em todos os seus atos. Seja quando você está fazendo um ato que a gente, em geral, entende como religioso, mas seja quando você está fazendo um ato que você não entende como religioso, né? Então, assim, mesmo quando você está mexendo com dinheiro, fazendo negócio, quando você está comendo, bebendo, tendo relação sexual, tudo isso também tem que ser imbuído de espiritualidade, né? Então, como eu falei, enquanto algumas religiões fazem a divisão e falam assim, não, isso é um ato religioso, isso é um ato mundano, o Zohar fala, não, você tem que misturar as coisas, né? Mesmo os atos mundanos, entre aspas, têm que ser espiritualizados, ou pelo menos tem que ser um canal para energia espiritual, tá? Então essa seria a terceira unificação. E a quarta unificação, talvez é uma das mais filosóficas, mais importantes da gente falar, o Zohar fala que é a unificação do amor e do temor, né? Por quê? Vamos lá. De novo é no contexto do Shema, né? Dessa reza, o Shema Israel, que fala que você tem que amar a Deus com toda... amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força. E aí essa palavra força é entendida. Bom, amar e temer, tá? Bom, então o que significa isso? Basicamente assim, tem muita gente que ama a Deus, mas não teme a Deus. Tem muita gente que teme a Deus e não ama a Deus, né? Então o Zohar explica que amor e temor são duas forças que têm que se complementar e, de novo, precisam ser unificadas, né? Eu não posso achar que Deus é só um ser... e vou pôr ser aqui por falta de palavra melhor, né? Que eu tenho que me relacionar só por amor, né? Ou seja, vamos pôr assim, só por bondade, né? Não, eu tenho que saber que é um ser que merece respeito, temerosidade, respeito às leis, né? E exige rigores, vamos chamar assim. Por outro lado, eu também não posso viver com Deus só nisso. Que é aquelas pessoas, que na minha cabeça, né? Eu entendo muito assim, aquelas pessoas que vivem a espiritualidade baseadas no medo. Medo da punição, medo de fazer errado, medo de algo... Não, você também tem que ter amor de Deus. Você tem que saber que Deus tem o lado amor. Então, a unificação do amor e temor, talvez, como eu falei, seja mais filosófica. É você entender que Deus consegue expressar as duas coisas e a sua relação com Deus vai pelas duas coisas. Geralmente isso é feito uma metáfora, né? Para ficar um pouco mais claro, como a nossa relação com os pais mesmo, né? Você nunca tem uma relação, ou não deveria ter pelo menos, uma relação com um pai só de amor, ou mãe, né? Só de amor ou só de temor. Tem horas entre os seus pais que é uma relação amorosa, carinhosa, tem horas que os seus pais vão ser para pôr um temor ali, né? Para pôr regra, para pôr limite. Assim exatamente é com Deus, tá? Se você tiver só com um dos lados da relação, digamos, não é o ideal. Então, o amor, vamos pôr assim, é o que te motiva a ações positivas, né? Te busca a se aproximar de Deus e querer agradar, vamos chamar assim. E o temor é o que estabelece limites, é o que estabelece respeito e fala, bom, eu quero estar próximo de Deus, mas eu não sou Deus, eu não tenho a mesma natureza. Existe uma diferença, eu posso tentar chegar perto, mas eu sei que não sou, né? Então, o amor e temor é a quarta unificação que a gente precisaria fazer. Como eu falei, essas unificações são centrais para a prática da Kabbalah, vamos chamar assim, ou para viver a Kabbalah. O que eu digo viver a Kabbalah? Para viver na vida, né? Quanto mais você consegue internalizar essas unificações, colocá-las na sua vida, mais você consegue viver o mundo de verdade, né? Não nas aparências, como a gente falou, achando que as coisas são separadas, que você é um ser fragmentado, né? Que Deus é A, que Deus é B. Não, você é quase que fazer uma revisão dos seus conceitos, né? Uma revisão de como você enxerga o mundo, adotar essas visões, e isso faz com que você tenha princípios de vida que te tornam a vida mais fácil. Então, tudo isso, segundo o Zohar, está, como fala, resumido, embutido na reza que se chama Shema Israel. Um bom dia a todos e tudo de bom.